15, que está lá no Livro dos Espíritos, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Aí o Laércio, ele dá dele, fomos criados nas mesmas condições, simples e ignorantes. Então, o que é que isso significa? Que naquele primeiro momento que aqui pisamos no planeta, nossas primeiras reencarnações, nós tínhamos apenas instinto. E nós nos movíamos pelo instinto, assim como o animal. Então, o instinto de conservação fez com que a gente se movesse à procura de uma forma de saciar o frio, a sede, a fome. A inteligência ainda estava ali em estado embrionário e foi se desenvolvendo pelo instinto. Então, o trabalho vem trazer para o espírito reencarnante a oportunidade de desenvolvimento intelectual. É a nossa forma de desenvolvermos a nossa inteligência. Por isso que eu digo para vocês, esse negócio de se aposentar e achar que vai viver como a cigarra, isso aí é terreno baldio, oficina para o capeta, né? Então a gente deve estar sempre com a mente ocupada e buscar uma forma de nos tornarmos úteis para irmos desenvolvendo a nossa inteligência, não apenas na área onde nós estivermos trabalhando profissionalmente, mas em outras áreas. E aí a gente vai, aos poucos, evoluindo tantas outras áreas. E Jesus deu exemplo quando ele diz: meu Pai obra até agora e eu também. Qual é o trabalho de Deus? Ele vai criando espíritos. Deve ter mais alguma coisa que nós desconhecemos pela nossa inferioridade. E Jesus trabalha, ele é o governador do planeta Terra e ele continua aí, na vibração e comandando tudo. Então, não importa a evolução da criatura ou do Criador, mas o trabalho faz parte. Quais são os benefícios do trabalho? Primeiro, o aprimoramento intelectual. Então, nós vamos fazer assim uma reflexão com relação a isso. Falamos na cigarra, falamos na formiga, mas vamos pegar ali. A aranha, ela constrói a sua teia e a gente destrói, faz parte. Mas a aranha, desde o momento em que ela é criada, ela só vai fazer a teia dela. A abelha, ela fabrica o mel. E ela vai morrer fabricando mel. Onde nós queremos chegar? O João de Barro, ele vai e faz a sua casinha. Então, se a gente quer saber como é que vai ser o inverno, se vai ser rigoroso, se vai ventar de um jeito, se o verão vai ter vento nordeste ou vento sul, basta olhar a casinha que o João de Barro constrói lá em cima no fio, meses antes. Mas ele só vai construir a sua casinha. Então, o trabalho no reino animal, ele é sempre aquele. Não vai mudar. Porque o animal, ele não tem a capacidade de pensamento contínuo. O animal, ele pensa apenas daquela forma, mas não tem essa capacidade que o ser humano tem. Então, nós espíritos criados por Deus, quando chegamos, saímos do reino animal, nós vamos nos aprimorando, desenvolvemos a nossa inteligência. Então, no reino humano, o trabalho nos ajuda a criar, projetar, construir, modificar. E assim nós vamos. Nós não paramos nunca. Sempre vamos aprendendo e sempre vamos colocando a nossa aprendizagem em prática. Também o trabalho ajuda no desenvolvimento do planeta. Vocês já ouviram falar em lamparina? Eu tenho lembrança ainda, porque eu sou lagunense, Tinha uma vizinha nossa lá em Laguna, uma velhinha, ainda me lembro o nome dela. E ela, a casa deles, não sei se tinha lâmpada, mas eu me lembro que ela vivia com aquela lamparina acesa. Então, me lembro disso, porque imaginem, da lamparina até agora. Vivemos aí nessa iluminação. Eu tenho uma amiga que há muitos anos, desde menina,
ela sempre frequentou a praia da Jaguaruna. Aí ela assim, Elisa, à noite eu não dava para sair porque não tinha luz no poste. E a gente aproveitava para se encontrar durante o dia enquanto tinha sol, porque à noite não dava para sair, que era tudo escuro. Chega na praia da Jaguaruna agora, está tudo iluminado, né? Então, a gente vê que houve um progresso muito grande na ciência, na tecnologia, através do trabalho, através da evolução do homem. E aqui nós estamos vivenciando os benefícios do trabalho. E isso é fundamental. Se não houvesse pessoas que ficassem nas pesquisas através do trabalho científico, quantas doenças ainda estariam aí matando várias pessoas? E hoje a gente está vendo que muitos remédios já estão sendo descobertos e cada vez a ciência vai se aprimorando e também a tecnologia facilitando a nossa vida. O trabalho também supre as necessidades do corpo físico, trazendo para nós a segurança e o conforto. Traz para cada um de nós, para quem trabalha realmente com responsabilidade, então nos beneficia através do trabalho, nós conseguimos a dignidade, o respeito e o equilíbrio. E nos afasta de vícios e doenças. Geralmente, quando uma pessoa está desanimada, que vem à casa espírita, né, para o atendimento fraterno, geralmente, evangelho, passe, trabalho. Vamos ajudar ali na recepção da casa, vamos ajudar aqui na leitura, vamos trabalhar na evangelização, ou seja, ocupa-se. Coloque coisas positivas na mente através da ocupação, porque todo trabalho, toda ocupação é trabalho, né? Então, na questão 675 do Livro dos Espíritos, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E os Espíritos respondem então: toda ocupação útil é trabalho. Toda. Então, quando chegar o período da nossa aposentadoria, que nós merecemos, vamos ver o que nós podemos fazer. Nesse sentido, me perdoem, pais, mas as mulheres são campeãs. Porque a mulher, ela quando se aposenta, ela vai participar de alguma coisa, ela vai aprender a cozinhar melhor, ela vai aprender a bordar, ela vai aprender a costurar, ela vai fazer um monte de coisa. E os homens, geralmente, eles dão uma parada. Então, procurem, antes da aposentadoria, fazer parte de alguma coisa para não sentir aquele impacto. A gente percebe isso nos homens, que ficam muito centrados no trabalho profissional. Então, toda ocupação útil é trabalho. Procurem se tornar útil, tá? Existem dois tipos de trabalho nesse sentido, né? O trabalho físico e o trabalho espiritual. Então, neste caso, nós, trabalhadores da casa, estamos aqui desempenhando o trabalho espiritual. E esse nós vamos levar conosco. E pedindo a Deus o merecimento de continuarmos o nosso trabalho lá do outro lado. Mas Jesus deu exemplo, quando aqui esteve conosco, o nosso mestre, o mestre dos mestres. Antes de começar toda a sua missão evangélica, ele trabalhou como carpinteiro com seu pai José. Paulo de Tarso trabalhou como tecelão. Francisco de Assis renunciou toda a fortuna do pai e seguiu toda aquela região ali da Itália, trabalhando, evangelizando, fazendo um trabalho espiritual, se dedicando até o fim dos seus dias. Chico, antes de começar o seu trabalho mediúnico, Chico, então, trabalhava como verdureiro. Na questão 683, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o limite do trabalho? E os espíritos respondem: o limite das forças. Enquanto tivermos força física,
ou mental, não devemos parar. Para o pessoal mais antigo, quem é novo, procurem pesquisar, que deve ter alguma coisa por aí no Google. Nós tivemos no movimento espírita uma pessoa que era totalmente comprometida fisicamente. Lécio, como era o nome dele? Cadê o Lécio? Como era o nome dele? Geraldo? Não. Jerônimo, obrigada, muito obrigada. Fiquei com o nome de Geraldo na mente. O Jerônimo, ele era uma pessoa que ele não conseguia nem se mover. Ele vivia numa maca. Mas foi um excelente divulgador da doutrina espírita, exemplificando, trabalhou até o último suspiro. Então, até o limite das nossas forças, nós devemos estar desempenhando algum papel. E eu tenho, assim, pensado muito na questão do desencarne, porque isso é inevitável, todos nós vamos desencarnar. O exemplo que nós podemos dar nos nossos últimos momentos, porque quando nós passamos pela experiência, eu passei com a minha mãe, a minha sogra, o meu marido, em doença terminal, que foi o câncer. A minha sogra morreu na ignorância, tadinha, e eu não acompanhei tanto, foi mais na casa dela. A minha mãe sempre no hospital, o meu marido sempre no hospital. A minha mãe deu um exemplo para nós, eu imagino o sofrimento dela com câncer generalizado tomando morfina. Nunca reclamou. Em todos os momentos, quando ela não conseguia mais falar, ela olhava o crucifixo na parede do quarto. Então ela deu para nós um testemunho de fé. O meu marido incomodou. O meu marido não foi fácil, ele já não conseguia mais ficar de pé, ele queria sair da cama e ir para casa. Aí eu dizia, tu sai daqui, tu vai pegar Covid, ficou em 2020, aí ele voltava para a cama. Então, gente, até no momento da morte, nós podemos dar o exemplo de trabalharmos o autotrabalho enquanto espírito até no momento do desencarne, para deixar o exemplo. Isso é fundamental. Na questão 681, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os seus pais? Os espíritos respondem: certamente, do mesmo modo que os pais têm de trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Infelizmente, o que nós estamos observando hoje? Os filhos se desfazendo dos pais, se descartando dos pais. Vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos refletir um pouquinho nisso. Quantas noites, nós pais passamos noites em branco cuidando dos nossos bebês quando estavam com cólica, quando estavam doentes. O quanto nós sofremos quando nós tínhamos que levar os nossos bebês para tomar injeção, para tomar vacina, que tinha aquelas reações que dava febre. Quanto sofrimento quando os nossos pequenos passavam por desafios. O quanto nós nos doamos. Infelizmente, os filhos de hoje esquecem disso. Então, é recíproco. Tudo aquilo que nós fizemos para os nossos filhos, nós também devemos fazer para os nossos pais. Porque na velhice, dependendo da idade, o idoso se torna uma criança, se torna dependente. Existem vários tipos de trabalho. O trabalho físico, o trabalho mental, o trabalho prazer, o trabalho dever e o trabalho expiação. Então vamos lá. Eu tenho rido bastante, porque me parece que o trabalho físico está dando resultado. Não sei se vocês já ouviram falar que hoje em dia tem um novo nome para esses profissionais talentosos, que sabe trocar
aquela coisinha lá dentro do chuveiro, como é o nome daquilo? Sabem mexer, arrumar as tomadas, sabem mexer no chuveiro que está pingando, sabem trabalhar lá, trocar a torneira, trocar aqueles negócios lá da pia, sabe esse tipo de trabalho? Braçal. Aí eu chamei uma pessoa um tempo aí atrás, deixei, tinha um monte de coisa escangalhada. Meu marido era talentoso para isso, fazia tudo. Agora eu fiquei sem pé e sem mão nesse sentido. Aí chamei uma pessoa, aí ele ficou lá uma manhã inteira. Aí foi arrumando aos pouquinhos um monte de coisa. Está lá, tenho ele no WhatsApp, porque coincidentemente ele também é lagunense, mas mora aqui, casado com uma colega espírita. Quando chegou no mês de janeiro, ele me manda um monte de foto. A criatura estava em Cancún, num hotel à beira-mar, cercado de piscinas. Por quê? Porque esse tipo de trabalho físico que antigamente as pessoas achavam que não, só quem tinha uma formação, uma graduação que ganhava bem, não, esse tipo de trabalho está dando dinheiro, porque eles cobram só para fazer a visita e fazer uma avaliação. Então, continuem fazendo o trabalho físico que está tendo resultado. Depois tinha o trabalho mental. Esse é danado, porque requer muito estudo, muita pesquisa. A pessoa que desenvolve trabalho mental tem que ir se atualizando o tempo todo. Aquilo que nós aprendíamos há uns anos atrás, eu, por exemplo, estou aposentada há 17 anos, 15, 17 anos. Aí nós tivemos no final do ano um encontro do pessoal do trabalho, né? E foi muito gostoso. Aí eu disse, comecei a relembrar os períodos, né, que a gente estava junto. Aí eu me lembrei de algumas coisas, eu fui citando, Elise, isso aí não se usa mais. Isso aí naquela época, já mudou tudo. Então o trabalho mental, ele é complicado porque nós temos que estar pesquisando constantemente, porque novas ideias vão surgindo. E isso vai ajudando no desenvolvimento. Existe o trabalho prazer. O trabalho prazer geralmente está mais relacionado ao artista que já vem com talento. Para cantar, para tocar, para dançar. Nem todos têm a sorte de fazer sucesso, mas é o trabalho prazer. O trabalho dever. Aquelas pessoas que trabalham pelo dever, porque sabem que precisam desempenhar determinado trabalho, que muitas vezes renunciam àquilo que gostariam de fazer, porque por uma questão de dever desempenham aquele tipo de trabalho, e não é por acaso. E geralmente o trabalho dever, que está assim bem longe do prazer, nós podemos dizer que é um trabalho expiação, porque nós não desenvolvemos nada por acaso. E aquilo que nós negligenciamos ontem, depois nós vamos voltar e reviver e expiar aquilo que nós deixamos para trás. De vez em quando, faz aí uns 15 dias, eu digo, já estou velha, as pessoas ainda me reconhecem. Eu estava andando ali na rua do hospital, ali na rua perto da catedral, perto de onde eu moro. Aí uma pessoa ia saindo ali de uma casa, olhou para mim e disse assim, eu te conheço? Eu olhei para ela, nunca tinha visto, e olha que eu sou boa de fisionomia. Teu nome não é Heloísa, Elisa? Eu disse, é Elisa. Nós estudamos juntas? Eu disse, é mesmo? Aonde? Fazíamos psicologia na Unisul. Estava na minha sala, nunca esqueceu de mim, eu não lembrava dela. Mas o meu sonho era fazer psicologia. Demorei bastante tempo para conseguir, até chegar aqui em Tubarão e começar. Eu fiz 1 ano. Mas não era para eu seguir esse caminho. Porque nesta época, eu trabalhava na Secretaria da Educação, meio período. Exigiram 40 horas, eu tinha que sair da faculdade e, além de tudo, engravidei. Mas a vontade era tão grande de fazer psicologia que eu não desisti, eu tranquei a matrícula. Mas aí exigiram pedagogia. E ainda me deram um trabalho que eu não queria fazer, mas tocou para mim.
Naquela época começou a preocupação com as crianças com necessidades especiais. Ninguém queria. Tocou para mim. Pedagogia e pós-graduação em educação especial. A psicologia vai ficar para a próxima. Então, eu acredito que foi um trabalho que eu fiz com amor, fiz com dedicação, fiz com afinco, mas não foi trabalho prazer, foi trabalho dever. Era para ser feito. Então, se estiver acontecendo isso com vocês, façam. E façam com responsabilidade. Porque aquelas pessoas que estão sendo atendidas por nós não têm culpa nenhuma. Necessitam ser tratadas com respeito e carinho. Não importa o trabalho que nós estivermos desempenhando. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho, antes de encerrarmos, sobre a parábola dos talentos. Esta parábola, ela é fundamental para nós entendermos. Então, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola dos talentos, no capítulo 16, item 6, onde diz assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou os seus servidores e lhe entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebeu 2, do mesmo modo, dobrou os 2 talentos. Mas o que apenas recebeu 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebeu 5 talentos e lhe entregou os outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses 5, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras, compartilha da alegria do teu senhor. O que recebeu 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses 2 que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servo, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras, compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que regressando eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem aos que têm 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e estes ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-lhe-se-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola parece simples, mas ela é uma parábola que traz para nós uma série de reflexões. Primeiro, Jesus usava em suas parábolas os elementos do cotidiano da época, né? Então, o talento aqui era o dinheiro, o que nós aqui é real, naquela época dinheiro, o nome era talento, tá? É nesse sentido, mas que, por sorte, serve de talento para nós. O Senhor é Deus. E o que recebeu 5, 2 e 1, vem representar os habitantes do nosso planeta.
Então aqui nós temos algumas pessoas que já conseguiram, nada é dado de graça, porque Deus é justo. Então aqui nós temos espíritos que já conseguiram evoluir o suficiente para ter internalizado uma quantidade X, bem maior, de talentos. Outros medianos e outros bem menos. Então Deus confia e dá mais trabalho para aquele que tem mais condições de aguentar. Assim como nós não vamos colocar nos braços de uma criança pequena um pacote de 5 quilos de açúcar, porque a criança não vai aguentar. Então Deus é justo. Então, aquele que está mais assoberbado, é com filho, é com pai, é com trabalho, pode ter certeza, Deus está confiando porque sabe que esse espírito tem a capacidade de desenvolver, porque já internalizou a responsabilidade, já tem talento acumulado. Aquele que tem 2 é o mediano. Então Deus vai dar de acordo também com a sua capacidade. Mas nós temos aquele que tem bem pouquinho e vive reclamando. Tem as cigarras da vida. A cigarra sabia tocar, mas não queria saber de mais nada. Fica enterrando o talento. E ali no final da parábola, Jesus diz assim: haverá choro e ranger de dentes. Vai ser levado, recambiado para as trevas exteriores. O que isso significa? Que todos nós que aqui estamos matriculados nessa escola, nesse planeta que é uma escola, nós temos responsabilidades, muita. E neste período que nós estamos vivendo, a gente está muito distraído aí, com muita coisa, né? A gente vive um momento, aí é notícia de cantor, de novela, de série, bababá, bababá, mas nós estamos vivendo um momento crucial, nós estamos no ápice da transição planetária. E todos nós vamos ter que dar conta, porque o tempo para desenvolvermos talentos são as nossas diversas reencarnações, que nós já tivemos muito. Nós não estamos aqui agora por acaso, nós já vivemos muita coisa. Só que estamos vivendo os nossos últimos momentos, a oportunidade nos foi dada. Este momento é crucial para nós. Haverá desencarnes em massa, ou não, individual, mas nem todos voltarão para a Terra regenerada. Aliás, desculpem, em regeneração, porque a Terra regenerada já é outro processo. Tá? Então, quando Jesus diz que ele seja levado, haverá choro e ranger de dente, e vai ser levado para um local de sofrimento, é que muitos espíritos que estão enterrando talento, ou que têm talento, mas estão lucrando e não estão desenvolvendo aquilo que já conseguiu assimilar intelectualmente, não moralmente, só para o lucro, esses provavelmente irão encarnar num planeta mais primitivo, num planeta onde há mais violência, brutalidade e, como diz Jesus, haverá choro e ranger de dentes. Então vamos fazer uma reflexão, porque a gente tem aquela mania de ficar observando o outro, analisando o outro. Faz bem, faz mal, é preguiçoso, é isso e aquilo. Não é entre eu e a pessoa, é entre eu e Deus. Porque quando eu for, eu vou sozinha, o outro não vai junto comigo. Então vamos fazer a nossa parte. Eu sempre faço uma reflexão comigo. Que Deus me ajude. Que quando eu desencarnar, claro que vai ter um monte de situações que eu vou ter que enfrentar, porque aqui eu errei, aqui eu fiz, deixei de fazer e tal. Claro,
faz parte ainda, somos inferiores, mas eu peço a Deus que neste momento que eu tiver que enfrentar essa realidade, não sejam equívocos que eu tenha feito conscientemente. Que eu cometa equívocos, mas de uma forma inconsciente. Então vamos aproveitar este momento, desempenhando a nossa atuação aqui no planeta, como pais, como filhos, como irmãos, como profissionais, como cidadãos, e vamos dar o melhor possível de nós, o melhor possível. Tem uma fala do Haroldo Dutra Dias, que eu gosto muito dele, sempre ouço ele, e aí ele conta que foi fazer um trabalho. Haroldo é juiz de direito, né, em Minas Gerais, Belo Horizonte, mas ele foi fazer um trabalho na área do movimento espírita. E aí, nessa determinada cidade, ele conheceu um senhor, sem graduação, diz ele, uma pessoa simples, mas de uma sabedoria incrível. Aí ficou conversando com esse senhor, e aí Haroldo diz, a vida não é fácil. Tem momentos que o peso é muito grande nos ombros. Aí esse senhor diz assim, Haroldo, eu vou dizer uma coisa, meu filho, nós vamos fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance, todos os dias, mas existem coisas que nós não conseguimos mudar, que está além das nossas forças. Aí esse senhor ensinou para ele, a gente estica assim a mão e diz assim, até aqui eu vou, até aqui eu posso. A partir daqui está nas mãos de Deus. Então a gente ora e pede para Deus nos ajudar. Essa é a nossa mensagem de hoje. Que Jesus abençoe a todos nós. Então convidamos a todos nesse momento para encerrar a explanação da noite, mas primeiramente queremos agradecer a Dona Elisa por este trabalho, por essa explanação tão bela sobre o trabalho. E até gostei muito da parte de trocar as lâmpadas, a resistência, mas isso fica para a segunda etapa, que eu gostei mais do Cancún. Para quem troca a lâmpada, o Cancún é merecido. Vamos ter que trabalhar bastante. E é através do trabalho que nós vamos iniciar essa oração. Então vamos rogar a Deus e a Jesus para que possamos, na noite de hoje, unidos aqui num só pensamento, rogar a Ele que nos permita que possamos estender a nossa mão e trabalhar pelo nosso melhoramento, trabalhar pelo melhoramento de nossas famílias, seja no âmbito profissional, intelectual, como pais no dia de hoje, que possamos aproveitar a lei do trabalho para nos melhorar um pouquinho, rogando ao grande Mestre Jesus que envie seus amigos espirituais para nos fortalecer nesta caminhada. Que possamos nós, a partir de amanhã, na segunda-feira, que começa para nós a semana do trabalho, que possamos agradecer por tudo que temos recebido deste grande irmão, governador, modelo e guia deste planeta. Agradecer por amanhecer, por estarmos respirando. O nosso ar é gratuito. Agradecer pelo nosso café, pela nossa família, pela nossa cama quente. Agradecer por tantas coisas que muitas vezes fizemos no automático e saímos correndo para trabalhar e muitas vezes não lembramos que o Mestre Jesus nos acompanha sempre. Que possamos nós
aproveitar a explanação da noite, falando do trabalho, para melhorar em nós o que ainda necessitamos, que é um trabalho muito grande, fazermos parte da regeneração deste planeta. Sabemos que o planeta não irá mudar sozinho. Nós, através do trabalho, é que teremos que fazer esta mudança. Mas mudar um pouquinho de cada vez, sem ansiedade, respirando, tendo paciência, orando, buscando na casa espírita, na doutrina de amor, de caridade, em todas as religiões, buscando estar mais perto do trabalho que fez Jesus neste planeta por todos nós. Que possamos melhorar um pouquinho a nossa fé, que possamos melhorar um pouquinho a nossa consciência de irmão, estarmos perto do nosso próximo, fazendo a ele tudo o que gostaríamos que ele fizesse a nós. Muito obrigado, irmão Jesus, pela família que temos, pelo trabalho profissional dentro das possibilidades de cada um aqui presente. Te rogamos por todos nós que aqui estamos, pelos irmãos que estão chegando a esta casa pela primeira vez, por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelos irmãos da espiritualidade que aqui também se fazem presente, que vêm através do trabalho, de mudança, melhorando-se no mundo espiritual. Nós te agradecemos, Jesus, te rogamos a tua bênção para que essa próxima semana seja muito importante para nós, dando um pequeno passo, fazendo o nosso trabalho de nos melhorarmos. Muitas vezes, queremos fazer o Evangelho no lar 1, 2, 3, 4, 5 vezes na semana e esquecemos que o grande trabalho que temos de fazer pode ser em apenas um Evangelho, mas que seja um Evangelho dentro de nós, mudando a cada momento, a cada minuto, dentro de nossa família, que é a nossa célula primeira, aonde Jesus nos deu a oportunidade de, através do trabalho, de mudar, de melhorar, de se reformar, auxiliar todo este planeta escola. Então, com este pensamento de muita paz, de muita luz, de muito trabalho, de esperança, nós queremos pedir a permissão de Jesus para encerrar a explanação da noite de hoje e rogar a Ele que o nosso trabalho, a partir de já, não de amanhã, segunda-feira, a partir de já, se comece dentro de cada um de nós. Muito obrigado à espiritualidade aqui presente, ao irmão Francisco de Assis, o mentor espiritual desta casa de oração, o Centro Espírita Caminho de Luz. Com este pensamento, nós pedimos a permissão de todos os irmãos espirituais para encerrar a explanação da noite de hoje, dizendo muita paz, muito trabalho e que assim seja.